Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo, é uma grande honra estar aqui na sua companhia, é uma grande honra ter você aqui no nosso canal. Você que está chegando agora, você que ainda não faz parte da nossa comunidade, toda quarta-feira, às 8 horas da noite, nós temos a estreia do vídeo da semana aqui no canal Ensino e Palestra. Você que está nos assistindo também em outros horários, você que está nos assistindo em outros dias, muito obrigado a você que está aqui, muito obrigado pelo privilégio da sua audiência. Fique conosco até o final, nos dê a sua companhia aqui, nos dê o privilégio de estar aqui na sintonia do canal Ensino e Palestra. Inscreva-se no canal, nos ajude a crescer. Faça ali o seu comentário no nosso vídeo, coloque, quando você for inscrever, o sininho ativado, coloque ali todas para que você receba as notificações do canal e assim, com certeza, você estará participando aqui do nosso trabalho. Você que já faz parte do canal, muito obrigado. Você que já faz parte da comunidade, muito obrigado. É uma grande honra ter você toda semana aqui conosco. Aqui no canal Ensino e Palestra, nós temos por objetivo transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Nós trabalhamos aqui com a revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A cada trimestre nós temos um assunto para estudar aqui na nossa revista. E neste trimestre nós estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O nosso comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomering e nós estamos juntos com você a partir de agora para estudar mais uma lição. Você que acompanha nosso canal, você que acompanha nossos vídeos, você que acompanha nosso trabalho, sabe que nós trabalhamos os reinos do norte ali, o reino do norte, onde nós tínhamos 10 tribos e nós vimos alguns reis, nós vimos alguns profetas. Hoje nós estamos indo lá para o reino do sul, onde nós temos 2 tribos, Judá e Benjamim. Lá hoje nós vamos estudar um rei ali no reino do sul, vamos ver o que aconteceu ali com o seu reinado. Lembrando que lá no reino do norte, todas as tribos que estavam lá no reino do norte, as 10 tribos, elas foram divididas das 2 tribos do reino do sul. Nós tínhamos 12 tribos e essas 12 tribos eram unificadas. Nós tínhamos o grande estado de Israel. Com o pecado de Salomão, Deus castigou ele e durante o reinado do seu filho Roboão, Deus divide o reino. 10 tribos ao norte, aí ali todos os reis que passaram pelo reino de Israel, todos os reis que passaram pelo governo de Israel foram reis reprovados diante de Deus, porque fizeram aquilo que era mal, aquilo que era errado diante de Deus. Quando o autor do livro de Reis, ou dos livros de Reis, fala que foi feito o que era reprovável diante de Deus, não quer dizer necessariamente que os governos foram governos fracos ou governos que fizeram coisas erradas para com os seus governados, para com os seus liderados, para com o povo, ou foram reis que não fizeram uma boa gestão. Não, quando fala que foram reprovados por Deus, fizeram o que era errado aos olhos do Senhor, refere-se à idolatria implementada em Israel. Desde o primeiro rei, Jeroboão, todos os demais foram reis idólatras, foram reis que buscaram outras entidades, foram reis que buscaram outras divindades e não adoraram ao Senhor Deus. Enquanto isso, lá no reino do sul, onde estavam as tribos de Benjamim e Judá, alguns reis eram bons, fizeram o que era correto aos olhos de Deus, e outros tantos eram maus, fizeram também o que era reprovável diante de Deus. De novo, não porque fizessem um governo fraco ou um governo ruim para os súditos, mas porque muitas vezes adoravam a outros deuses, muitas vezes falhavam na adoração a Jeová. E enquanto isso, alguns deles foram sim fiéis a Jeová, como por exemplo, nós vimos aqui o rei Josafá nos nossos estudos que nós já tivemos aqui no canal nesse trimestre. Josafá foi um reino ali do sul muito bom. Josafá foi um rei ali no reino esteve ali no reino do sul, reinou ali em Judá e foi um rei que fez coisas boas aos olhos de Deus. Outras coisas não foram tão aprovadas assim, mas no geral, no contexto geral, na média, ele foi um rei bom. Hoje nós vamos estudar mais um rei ali
em Judá. Nós vamos hoje para a lição número 9. Sim, nós chegamos já à lição número 9 e hoje nós vamos falar sobre o reinado de Joás. Vamos juntos então? Convidamos você para estar conosco a partir de agora para mais um estudo aqui no canal Ensino e Palestra. A nossa lição número 9 traz o reinado de Joás. Nós temos na nossa revista Lições Bíblicas a nossa verdade prática, o nosso texto áureo, a nossa leitura diária. E também nós temos a nossa leitura bíblica em classe. E esta encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 11, versículos 1 ao 3, capítulo 12, versículos 1 ao 5 e no capítulo 12, versículos 17 ao 21. Nós não vamos fazer leitura aqui de todo o texto, de todos os textos, mas nós recomendamos que você o faça, que você leia na sua Bíblia, que você leia na sua revista, porque dão o pano de fundo para a nossa lição de hoje. Você está ouvindo provavelmente esse barulhinho gostoso aí no fundo, nos dando este pano de fundo, nos dando essa trilha sonora para o vídeo de hoje, que é essa chuva gostosa que está caindo no Rio Grande do Sul e pela qual nós louvamos o nome do Senhor. É muito gostoso estar aqui falando com você, estudando a palavra de Deus e com essa chuvinha ao fundo. Isto é bênção de Deus. Chegamos então ao nosso primeiro tópico. Vamos iniciar agora falando sobre o livramento de Joás. Este tópico traz 3 subtópicos. As tramas reais é o primeiro, a coragem do sacerdote Joiada é o segundo e a estratégia bem-sucedida é o terceiro subtópico. Nós, antes de falarmos de nosso rei Joás, nós precisamos retroceder um pouquinho aqui. Vamos retroceder até Jeorão, que estava também ali no Reino do Sul. Ele era filho de Josafá. O período do reinado de Jeorão foi de 8 anos. E ele, ao contrário de seu pai, fez um péssimo governo. Para você ver, para você ter uma ideia de como foi o reinado de Jeorão, já no início, um dos primeiros atos dele como rei é mandar matar todos os seus irmãos. Sim, ele manda que todos os seus irmãos sejam mortos, porque ele temia que um deles viesse a usurpar o seu trono. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 4. Jeorão foi usado pelo diabo, pois a ideia do inimigo de Deus era acabar com a descendência de Davi. Assim, não viria o Messias, o Salvador do mundo, que necessariamente sairia da casa de Davi. Então, todos os descendentes são mortos. Ele casou-se com Atalia. Atalia vinha a ser a filha de Acabe e Jezabel. Este casamento era parte de um acordo entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, promovido por Acabe e Josafá. Acabe, ele segue alguns parâmetros de Salomão no que tange a fazer acordos com outros reinos para conseguir a paz, para conseguir a expansão do reino. Então, Acabe propõe e Josafá aceita um acordo e parte desse acordo diz respeito ao casamento da filha de Acabe, ou melhor, da filha de Acabe com o filho de Josafá. Atalia, ela chega então para morar ali em Judá. E assim como a sua mãe, que foi trazida lá da Fenícia para o Reino do Norte, e lá da Fenícia para o Reino do Norte, ela traz os seus deuses, ela traz os seus objetos de adoração, assim também Atalia, quando vem morar em Judá, ela também traz os seus instrumentos de culto, ela traz as suas entidades através das suas imagens para serem adoradas ali em Judá. Em Jerusalém, onde ficava o templo do Senhor, em Jerusalém, onde era o centro da adoração a Jeová, agora também haveria um templo a Baal.
sim, foi construído ali em Jerusalém um templo a Baal. É interessante notar que a idolatria foi introduzida em Jerusalém involuntariamente por Josafá, porque através do acordo selado com Acabe, que fez com que a filha de Acabe se casasse com seu filho, ele, Josafá, temente ao Senhor, que procurava fazer o que era reto aos olhos de Deus, com aquela aliança, fez com que o povo de Judá, mais uma vez, se desviasse dos retos caminhos do Senhor. Agora a idolatria estava institucionalizada nos dois reinos, tanto lá em Israel quanto em Judá. Mas uma coisa interessante e impressionante acontece. Embora biologicamente da casa de Davi, Deus trata esse rei, o rei Jeorão, como sendo da casa de Acabe, porque ele casara-se com a filha de Acabe. Assim que ascende ao trono, e aqui está o algo impressionante, o qual eu relatei, ele recebe uma mensagem inusitada, uma escrita do profeta Elias. Uma observação, o profeta Elias já havia morrido. E lá em 2 Crônicas, capítulo 21, versículos 2 ao 15, nós temos a escrita de Elias para Josafá. Essa escrita que fora preservada e fora encontrada somente após a morte de Elias. E Deus faz com que esta profecia de Elias chegue até as mãos daquele rei. Esse escrito for escrito, desculpa a redundância, esse escrito for elaborado por Elias conforme uma revelação de Deus sobre o filho de Josafá. E de novo, só foi conhecida, essa escrita só chegou até Jeorão quando ele ascende ao trono. Somada à morte dos irmãos de Jeorão promovidas por ele próprio, uma invasão inimiga acaba por matar toda a sua família. Apenas seu filho, Acasias, não é morto. E também Atalia, a sua mãe, tem a sua vida preservada. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 16 e 17. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes, que estavam do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram todos os bens que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Jeocás, o mais moço dos seus filhos. A doença de Jeorão. Mais uma vez, o Senhor lança mão de uma doença para atacar um rei e castigá-lo por seus atos. E a doença de Jeorão foi particularmente terrível, e essa enfermidade o levou à morte. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 19. A morte de Jeorão não foi lamentada pelo povo. Aquele rei não deixou nenhuma saudade entre seus súditos. E em seu lugar entra o rei Acasias, que era filho de Jeorão. Acasias foi o único que havia sobrado da descendência de seu pai. Recebeu o mesmo nome daquele que seria o futuro rei de Israel. Jeorão não tinha irmãos porque mandou matar eles, e os seus filhos foram mortos com aquela invasão. Apenas seu filho Acasias sobreviveu. Note aqui a providência divina em preservar um descendente de Davi, um descendente da casa de Davi, porque da casa de Davi viria o Messias e o reinado deveria estar sob a tutela da casa de Davi. Então, Acasias, ele sobreviveu e agora ele é feito rei. Só que ele reinou apenas um ano em Judá. Acasias, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo a idolatria de seus pais. Foi comprometido com o culto a Baal. Acasias morre cedo
ele fora visitar o seu tio Jorão, que era filho de Acabe. Jorão era rei do norte e havia sido ferido em uma batalha contra a Síria. Acasias vai lá ver o seu tio, prestar solidariedade a ele, e quando ele está lá em Jezreel, Jorão acabava sendo morto por Jeú, que fora escolhido por Deus para exterminar a casa de Acabe. Jeú está procurando agora descendentes de Acabe para exterminar e encontra Acasias pelo caminho e acaba por matar também o rei de Judá, porque esse também era considerado da casa de Acabe. Agora a sua mãe, Atalia, fica sabendo da morte de seu filho. Lá em Jerusalém, ela recebe a notícia que seu filho Acasias havia morrido. E o que Atalia faz? Atalia, ela mata os filhos de Acasias. Sim, ela mata os seus próprios netos. A avó ordena o extermínio de seus netos. Mais uma vez, o diabo quer exterminar com a casa de Davi para evitar a vinda do Messias. Atalia, ela usurpa o trono de Judá, passando a reinar no lugar de seu filho. Atalia foi a única mulher a reinar sobre Judá. Também foi a única pessoa que não pertencia à casa de Davi e que reinou ali em Judá. Só que, mais uma vez, Deus preserva um descendente da casa de Davi. Aqui entra em cena uma outra personagem, Jeoseba, ou Jeoseba. Era filha de Atalia e Jeroão. Ela foi responsável pela preservação da linhagem real de Judá, ao esconder Joás, seu sobrinho e filho de Acasias, na recâmara, um esconderijo, um lugar secreto, um lugar oculto. Joás, que tinha menos de 1 ano de idade, ficou escondido na casa do Senhor, no templo do Senhor. Ele foi guardado por Joseba e seu marido, o sacerdote Joiada. Joiada, uma outra personagem importante aqui na lição de hoje, era o sacerdote do Senhor, o responsável, junto com sua esposa, Joseba, por esconder o pequeno Joás da fúria da sua avó, Atalia. E ali no templo, o pequeno e indefeso príncipe estava recluso no templo do Senhor. Aquele era realmente o melhor lugar para ele estar. Estava na presença de Deus e guardado da perversidade da sua avó. Ali ele era alimentado, ali ele era protegido por Joseba e ensinado por Joiada, que o preparou para assumir a posição de rei. Joseba ensinou a Joás a lei do Senhor. Joiada ensinou a Joás a lei do Senhor. Aquele casal fez questão que o tenro menino recebesse a educação, recebesse as informações necessárias para que um dia ele fosse constituído rei ali de Judá. Era uma escola muito peculiar. Era uma escola muito proveitosa para Joás. E agora aconteceria um golpe de Estado. Reinava ali em Judá uma insatisfação entre o povo pelo reinado de Atalia. Era um momento propício para Joiada, o sacerdote, colocar em prática um plano que já vinha arquitetando há muito tempo na sua mente. Um golpe de Estado contra a perversa rainha. Contando com o apoio da guarda do templo, que fora armada, quando Joás completa 7 anos de idade, o plano é posto em prática. E Joás é ungido rei ali dentro do templo. Era um dia de sábado, quando haveria muita movimentação no interior do templo, e aí não despertaria a atenção da rainha, não despertaria a atenção daqueles que poderiam interferir naquele plano. Tudo foi pensado minuciosamente, porque nada, absolutamente nada,
poderia dar errado. A vida do futuro rei estava dependendo da exatidão daquele plano. Porque também corriam riscos as vidas de Joiada e da sua esposa Joseba. Aliás, por 6 anos as suas vidas estavam correndo risco, pois o templo local onde o menino Joás estava sendo escondido ficava justamente ao lado do palácio real. Com certeza foram anos difíceis para aquele casal que estava se arriscando para que a descendência de Davi voltasse ao trono. Eles eram protegidos por Deus. Todo o tempo, o menino e aquele casal foram protegidos por Deus. O Altíssimo não permitiria que eles fossem descobertos e fez com que o plano saísse justamente conforme esperado. Então, enfim, Joás é proclamado rei. Quando a rainha desconfia de que alguma coisa está errada, ela vai apressadamente ao templo. Ali ela é presa, ali é levada para fora do templo, ali ela é morta. Porque o povo, que quando soubera daquele golpe de Estado, acabou apoiando o mesmo, porque não queria mais aquela mulher perversa no reino, não queria mais aquela mulher idólatra no reino, não queria mais aquela mulher estrangeira ocupando o trono que fora de Davi. Ela não gozava do apoio popular. Muito antes, pelo contrário, todos queriam ser livres da sua perversidade. Ela que pensava ter acabado com todos aqueles que pudessem impedir o seu reinado, agora saía de cena para dar lugar ao legítimo novo rei de Judá. Atalia assume o trono como um golpe de Estado. Ela promove um golpe de Estado e assume o trono. Agora, por um golpe de Estado, ela acabava perdendo o trono e também a sua própria vida. Ela, sim, sai de cena. Nós chegamos agora ao nosso segundo tópico, o reinado de Joás e a reparação do templo. Nós temos aqui 3 subtópicos: a arrecadação para reparar o templo, a fidelidade dos tesoureiros. Fidelidade, um atributo que enobrece. Com a morte de Atalia e também do sacerdote que cuidava ali do culto a Baal, o sacerdote responsável pelo templo de Baal, Jerusalém se vê livre do culto a essa entidade. Atalia morre e também o sacerdote de Baal também é morto. Então, com a saída de ambos de cena, acaba ali o templo de Baal, o culto de Baal. Agora Joás acaba por ser entronizado. Assume aos 7 anos o reinado de Judá. Logicamente, ele era uma criança. Com 7 anos, ele não tinha maturidade suficiente para reinar. Então, o que acontece? O sacerdote Joiada, aquele que o protegeu, aquele que o guardou, aquele que preservou a sua vida, atua como corregente do reino. Ele reina juntamente com Joás. Ele auxilia o tenro rei em sua missão de governar o reino do sul. Na teoria, Joás era o rei, porém na prática, quem governava era Joiada, até que o rei assumisse a sua plena idade, assumisse a sua idade com a qual ele poderia realmente assumir por conta o controle do seu reinado. O período do reinado de Joás. Joás governou Judá por 40 anos. Joiada deu a ele 2 mulheres e Joás teve vários filhos e filhas. Assim, a descendência de Davi estava novamente reativada. A restauração do templo. Uma das principais providências do rei e uma das primeiras de suas atitudes, sob a supervisão de seu tutor Joiada, o sacerdote, foi justamente em relação ao templo. Joás ficou abrigado ali no templo até os 7 anos, quando é constituído rei. E ele notara que o templo do Senhor estava abandonado. Ele notara que o templo do Senhor precisava urgentemente ser restaurado. O povo estava dividido entre a adoração a Baal
e adoração ao Senhor. Alguns frequentavam o templo de Baal e o templo do Senhor. Outros tantos frequentavam apenas o templo de Baal, deixando o templo do Senhor de lado. E poucos, muito poucos, frequentavam apenas o templo do Senhor e ignoravam a adoração a Baal. Continuaram firmes e convictos da adoração a Deus. Mas Joás via que ali o templo precisava de consertos, precisava de reformas, estava desprezado, estava com problemas na sua estrutura. E ele manda restaurar o templo. E ele tem uma ideia. Ele mandou recolher dinheiro entre o povo para que os reparos necessários fossem feitos ali no templo. Segundo o historiador Flávio Joséfo, aquela ordem não foi cumprida, porque Joiada, o sacerdote, ficou com medo de criar um imposto, um tributo para reformas do templo, e assim a popularidade do rei Joás fosse dificultada, a popularidade do rei Joás fosse diminuída, a popularidade do rei fosse colocada em xeque. Poderia ser algo que o povo reprovasse, poderia ser algo que o povo não gostasse daquela novo tributo. Quem é que gosta de tributos? Quem é que gosta de pagar impostos? Então o povo poderia ficar com uma má impressão do rei. Então Joiada não permitiria que aquela ordem fosse cumprida. Então, quando o rei Joás já tem 30 anos, ele descobre que a sua ordem não fora cumprida, o dinheiro não fora trazido, o templo não estava sendo reconstruído. Então, ele vem e cobra Joiada, interpela a Joiada do porquê a sua ordem não ter sido cumprida. Então, Joiada, mesmo que tardiamente, implanta um sistema de arrecadação de ofertas ali no templo. E ali é criado o famoso gasofilácio para a coleta das ofertas no templo. Veja que uma ordem dada aos 7 anos de idade do rei, aos 30 anos de sua idade, ainda não fora cumprida. E aí ele, já com 30 anos, já governando plenamente, ele ordena que a ordem fosse realmente cumprida. E assim foi. E aí, a partir daquele momento, um sistema de arrecadação de ofertas é implantado ali no templo. As pessoas, elas trazem as suas ofertas e colocam ali no templo à disposição para que o templo do Senhor fosse reconstituído, o templo do Senhor fosse reorganizado, o templo do Senhor fosse reformado. A boa influência sobre Joás. Enquanto viveu o sacerdote Joiada, esse ajudou o rei, o aconselhando, o ajudando a fazer o que era reto aos olhos do Senhor, organizando o seu reinado. O governo de Joás nessa época foi marcado pelo temor ao Senhor e também pela prosperidade espiritual de Joás. Joás, ele está ali sob a tutela de Joiada. E mesmo depois que ele alcança a idade plena para governar, ele continua sendo aconselhado pelo sacerdote. Enquanto Joiada viveu, ele esteve ao lado de Joás. A morte de Joiada. O sacerdote Joiada, ele teve uma vida longa. Ele morreu aos 130 anos de idade. Durante toda a sua vida, ele foi fiel ao Senhor. Ele foi o responsável, juntamente com sua esposa, pela preservação do rei. Ele ajuda Joás a ascender ao trono. Ele ajuda Joás a governar. Mesmo quando Joás já tem uma idade propícia para assumir as suas responsabilidades como rei, Joiada continua ao seu lado, o aconselhando ou ajudando. E Joiada, ele é enterrado como um rei. Ele recebe as honras de um monarca, embora estivesse na condição de um conselheiro, de um ajudador. Ele, por ser reconhecido pelo povo, por ter seu co-governo, porque ele governou juntamente com o rei
reconhecido, ele recebe as honrarias de um rei durante o seu sepultamento, durante ali a sua morte. Ele então tem o seu trabalho em restituir a casa de Davi ao trono e os ensinamentos dados ao rei reconhecidos e premiados através daquela honraria. Chegamos então ao nosso terceiro tópico, a conspiração contra Joás. Primeiro subtópico, o declínio do reinado. Segundo, a conspiração e morte no reino. A má influência sobre Joás. Após a morte de Joiada, o rei acaba por se deixar influenciar por outras pessoas descompromissadas com a lei e a vontade do Senhor. Aqui nós percebemos que Joás era extremamente influenciável, deixando-se levar facilmente por convicções alheias. Até aqui, ele teve uma boa influência. Joiada, o sacerdote, inicialmente o seu tutor, depois seu conselheiro no reinado, fora bem influenciado, fora doutrinado nos caminhos do Senhor. Mas com a morte de Joiada, aí nós temos a triste notícia de que o rei desvia-se por influência dos príncipes do reino ali. Ele agora adquire uma influência daqueles que estão o bajulando, daqueles ali que estão se aproximando dele para tentar influenciá-lo, e acabam por conseguir. Influenciam negativamente o rei. O rei Joás era facilmente influenciado. Durante a vida de Joiada, influenciado positivamente, e agora, após sua morte, influenciado negativamente. Esse é um perigo que ronda constantemente o líder. Os bajuladores, aqueles que se aproximam para ganhar alguma vantagem de amizade com o seu líder. É imperioso atentarmos para essa condição que quase sempre se repete, tanto no ambiente corporativo como também em nossas instituições religiosas. O líder deve dobrar e redobrar os cuidados para não ser influenciado por bajuladores, para não ser influenciado por pessoas que querem galgar posições, por pessoas que querem tomar proveito, por pessoas que querem influenciá-lo nas suas decisões. Joás havia começado tão bem o seu reinado. Quando esteve à sombra de Joiada, se deixando influenciar pelo homem de Deus, o seu reinado foi próspero. O culto ao Senhor voltou a ser valorizado. Agora, com as más companhias que o cercavam, Deus é novamente deixado de lado. Não somente pelo povo, mas pelo próprio rei. E mais uma vez, o pecado abominável, o pecado nojento, o pecado horrendo da idolatria se acampa ali em Jerusalém. Triste fim de um trabalho que começara tão promissor. Triste queda para alguém que fora protegido por Deus desde a sua tenra idade para ser feito rei do seu povo. Agora, voltado de costas para o Senhor, Joás cai na mesmice de outros reis idólatras e apóstatas da fé. Aí entra em cena, segundo alguns historiadores, o profeta Joel. O profeta Joel, que foi um arauto da vontade divina. Um outro profeta também aqui entra em cena, justamente o filho de Joiada, o sacerdote, Zacarias, que era profeta, proclamou fortemente contra a idolatria que novamente se estabelecera ali em Judá. Zacarias fora revestido da autoridade do Espírito de Deus e trouxe uma
dura mensagem ao povo. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 24 e 20, eu faço questão de ler para você. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porque deixastes ao Senhor, também Ele vos deixará. Joás perde o rumo. Joiada havia morrido. O seu filho Zacarias agora profetizava contra a idolatria que havia voltado. O rei Joás fica furioso com Zacarias. E a sua fúria é tão grande que ele manda matar o profeta. Sim, ele mandou matar o filho de Joiada, o homem a quem ele devia a sua vida. A pessoa escolhida por Deus para preservar a sua infância, para cuidar dele até que ele viesse a assumir o trono. O homem que ajudou ele a reinar em Judá, o seu conselheiro, o seu melhor amigo, agindo com extrema insensatez, Joás ordena a morte de Zacarias, atestando que desviara-se completamente dos caminhos do Senhor. E a perversidade do agora apóstata Joás é tão grande que ele ordena que a morte de Zacarias por apedrejamento acontecesse no pátio do templo. E o Senhor Jesus, ele fala sobre esse acontecimento lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 35. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 23, versículo 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, que matastes entre o santuário e o altar. O fim de Joás. O exército da Síria veio contra Judá e mesmo em um número reduzido, vencem pela vontade de Deus. Joás, covarde, agora um rei covarde, acaba se desfazendo dos tesouros da casa do Senhor, mais um ato insensato, para enviar ao rei da Síria para que ele não invadisse Judá. Está lá em 2 Reis, capítulo 12, versículo 18. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e mandou a Hazael, rei da Síria, e então esse se desviou de Jerusalém. Para que ele não entrasse em Jerusalém, para que o rei sírio não fizesse ali em Jerusalém um grande estrago, o rei acabou por depredar o patrimônio do reino, depredar o patrimônio da casa do Senhor, depredar o patrimônio da casa real, para que o reino não fosse invadido. Azael, ele foi, por ordem de Deus, ungido por Eliseu. O rei fica ferido. Joás é ferido na batalha. Joás vai para a cama, vai para o leito, tamanho o seu ferimento, tamanho a gravidade do ferimento que recebe naquela batalha. E os próprios servos de Joás, em uma represália pela morte de Zacarias, o profeta, matam o rei. O rei que está ali ferido do seu leito é morto pelos seus próprios servos. E veja só o contraste. Lembra que Joiada, mesmo não sendo rei, foi sepultado, recebeu as honras de um rei no seu sepultamento? Pois bem, Joás, que era rei, e agora acabou caindo em desonra para com o povo pela morte de Zacarias, acabou caindo em desonra junto à própria nação, não foi enterrado como rei. Não teve esse privilégio. Tamanha a desgraça que se abateu sobre o seu reino. Tamanho a repulsa
que ele criou no meio do povo. Joás não foi sepultado como rei, pois havia caído em desonra para com o povo e a própria nação. Triste fim para quem for escolhido desde muito cedo para chefiar a nação de Judá. Para encerrarmos, eu gostaria de pontuar com você. Hoje em dia, se fala muito nos chamados influenciadores. Aquelas pessoas que têm suas ideias, suas atitudes seguidas, seus exemplos seguidos. Tanto no mundo digital quanto no real, esses influenciadores estão atraindo pessoas para si. Que nós possamos também sermos influenciadores, bons influenciadores. Influenciadores como Joiada, o sacerdote, que enquanto viveu, ajudou o rei a fazer o que era reto. E não os maus influenciadores, aqueles que acabaram pervertendo o rei. Bons influenciadores, aqueles que trazem pessoas não somente para perto de si, mas sobretudo para perto de Deus. Que possamos ser o perfume de Cristo que transmite o odor para as pessoas. Paulo, falando sobre o assunto, asseverou lá em 2 Carta a Coríntios, capítulo 2, versículo 15, porque para Deus somos bons perfumes de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Joás nos mostra também que não podemos nos deixar influenciar por conversas, por falta de temor a Deus e outras discrepâncias que afastam as pessoas de Deus. Joás, ele teve um legado, uma bagagem deixada por Joiada, mas ele deixa de mão essa bagagem, vira as costas para esse legado e voltou o seu coração para a idolatria. Que nós possamos ajudar as pessoas a estarem sempre voltados para Deus, mas que nós próprios sempre estejamos voltados para Deus, que nós próprios sempre estejamos convictos e que essa convicção seja realmente algo inabalável, independente das circunstâncias, independente de quem nos cerca, independente de quem interage conosco. A nossa convicção a Deus deve ser inabalável, porque nós sabemos, porque nós conhecemos o verdadeiro e santo Deus. Muito obrigado a você que esteve conosco, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por mais uma vez estar aqui no canal Ensino e Palestra. Você que está chegando agora, inscreva-se, ative o sininho, coloque ali todas, nos ajude a crescer, ajude o nosso trabalho a evoluir, e tudo isso é para a honra, para o louvor e para a glória do nosso Deus maravilhoso. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.